Olá, o meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, vou apresentar um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o magnetismo humano e a fluidoterapia pelos passes. É sabido que nos centros espíritas nós cultivamos a aplicação dos passes com vistas a atenuar as circunstâncias nas quais os espíritos encarnados se encontram, muitas vezes em razão do expurgos, das toxicidades acrescidas ao corpo perispiritual no curso das vidas anteriores, outras tantas vezes em razão de acontecimentos atuais que mexeram com o psiquismo da pessoa, e muitas vezes isso acaba gerando enfermidades físicas também. Lembrando que os passes sempre vão ao encontro do espírito e ele repercute então nos demais corpos, produzindo a recuperação de que a pessoa necessita, se ela merecer naturalmente, e também para a manutenção da saúde. Quando a gente fala sobre o magnetismo humano, a gente precisa lembrar de uma coisa importante que a gente aprende na literatura espírita, né? Que ao reencarnar, o espírito concentra no corpo físico que vem de se formar no ventre materno um quantum de fluido vital. A concentração dessa vitalidade, ela já ocorre pela ligação do espírito ao corpo físico que vem de se formar desde o momento da concepção, quando o espermatozoide é, fecunda o óvulo. Aí, nesse momento, existe exatamente o início da reencarnação ou da encarnação do espírito. Então, esse quantum fluídico que ali é depositado, ele visa a longevidade planejada para aquela encarnação e para as atividades que o espírito vai desenvolver na vida. Eu me lembro que eu vi um vídeo, salvo engano, foi do Divaldo Pereira Franco, no qual ele fala que a mãe do Chico, ela teve um aborto antes do nascimento do Chico, ela teve um aborto, ela sofreu um aborto. E dizem que esse aborto mais não era do que o próprio Chico, que estava por reencarnar. Mas os espíritos observaram que aquele corpo que vinha de se formar não seria suficiente para suportar a longevidade necessária que o Chico teria, e nem tampouco para os reveses que ele iria enfrentar, e menos ainda para suportar o tamanho, o volume da mediunidade que ele comportava. Então, após o aborto, uma nova gestação, um corpo físico foi planejado, então, com maior apuro, e aí o Chico viveu o tempo que nós sabemos que ele viveu, enfrentou todos os perrengues que a vida apresentou diante dele, e as enfermidades das quais ele era portador, e o seu corpo então teve condições de absorver toda essa toxicidade e limpar o seu corpo perispiritual. Eu dizendo isso do Chico, alguém vai dizer assim, oh, mas é o Chico? É o Chico. Todos nós somos assim, né? Todos nós temos necessidades. E Deus só traz para nós as provas, as dificuldades, quando nós temos estrutura para suportá-las. E o Chico tinha e tem para suportar tudo que ele suportou e para enfrentar os reveses todos que a vida apresentou para ele e para dar conta do trabalho mediúnico que ele veio realizar. Prova disso que muitos desses materiais que eu uso aqui, todos os palestrantes, expositores espíritas utilizam, boa parte delas, se não a maior parte dela, vem da lavra do nosso irmão Chico Xavier, trazida pelos espíritos do mundo maior. A manutenção dessa vitalidade, que é inserida inicialmente no corpo físico com a fecundação do óvulo, ela é renovada no curso da vida pela alimentação física do homem, né? Vegetal, mineral, animal, alimentos que têm origem na terra ou que vivem daquilo que a terra produz. Por exemplo, o sol irradia sobre a terra. Um exemplo singelo, né? O sol irradia sobre a terra absorve aquele conteúdo energético do sol, esse conteúdo é metabolizado pelo globo, ele então emerge, alcança os minerais, que alcança os vegetais, que alcança os animais e que alcança os hominais. Então, o boi, quando se alimenta do capim que foi nutrido pelo mineral, o boi converte o capim em material animal, em conteúdo animal. E o homem, ao absorver, por exemplo, a carne do boi, do animal, o homem então transforma aquele fluido vital animalizado em fluido vital humanizado. Então, isso mostra uma ascensão também do fluido que vem desde as forças telúricas da Terra até chegar
à condição do hominal. E um dia faremos com que ele chegue também à condição espiritual. Esse é o objetivo, né? Mas existem outras fontes de manutenção também para manutenção dessa vitalidade. O processo respiratório, por exemplo, ao absorver oxigênio, o homem então se revitaliza também desse fluido vital ao estar exposto ao sol, por exemplo, absorvendo a vitamina D. Tudo isso de forma natural ocorre. Além de que, devo lembrar também, porque esse é faz parte da nossa exposição, nós também nos alimentamos de forma natural pelos chakras, né? Os chakras absorvem as energias telúricas que vêm da Terra, absorvemos pelos pés, se acumula no fluido, no, no chakra básico, depois é distribuído naturalmente para os demais chakras. O chakra tem o seu giro natural, a sua cor característica, tem o tamanho compatível com a evolução espiritual do espírito, e isso se processa também, então, como fonte de... Isso produz uma fonte de alimentação para o espírito encarnado também, né? Mas nós absorvemos as energias, tanto seja a energia telúrica, que os yogins chamam de Kundalini, ou as demais energias necessárias, nós também metabolizamos esse material energético em nosso organismo físico, e esse material energético se transforma, então, em magnetismo humano, necessária a manutenção, então, daquele quanto inicial que eu mencionei no começo da minha exposição, para a longevidade física, até o dia em que o corpo físico, então, perde a capacidade de metabolizar essas energias, e ocorre, então, o desencarne da criatura, né? Dito isso, para mostrar como as forças da natureza são transformadas pela organização psicofísica do homem e como ele a converte no magnetismo, vamos aplicar isso agora à fluidoterapia dos passes, né? Nós sabemos, já disse isso num outro vídeo, que no curso da evolução natural da doutrina espírita, os estudiosos eles vêm a passos seguros divulgando suas experiências no campo da fluidoterapia, substituindo então o empirismo das aplicações por uma aplicação orientada e segura, né? Nós aprendemos também, com essa orientação técnica, que tanto o sujeito pode ser médio como não sendo médio, ele pode aplicar os passos. Se ele tem o conhecimento técnico, uma orientação técnica para a aplicação dos passos, o resultado se fará sentir. Ele se fará sentir independente do sujeito ser médio ou não ser médio. Para tanto, é necessário que o sujeito proceda à reativação dos seus chakras, porque devidamente preparado pela reativação dos chakras, o passista não vai perder o conteúdo energético que ele tem. Isso não vai lhe fazer falta, porque ele absorveu na reativação dos chakras um fluido energético suficiente para o seu trabalho de doação, né? Quando um passista reativa os seus chakras na cabine do centro, para a aplicação dos passos, ele carrega, então, o seu centro de força com um quanto de fluido Kundalini maior do que o necessário para a sua manutenção. É importante que a gente saiba disso. Maior do que o necessário para a sua manutenção, né? A manutenção das forças na aplicação dos passes, ela ocorre, então, quando o sujeito distribui os fluidos pelos passes aos que vêm em busca desse socorro, sem perder, volto a repetir, o seu equilíbrio vital, né? Porque isso estou falando para o comum dos homens, né? Porque existem homens, espíritos, que reencarnam com a missão de médium de cura, chamado médium de cura. No espiritismo é chamado médium de cura. Esses espíritos, ao reencarnar com a missão específica de promover o socorro pelos meios mediúnicos, eles nascem com a chamada mediunidade de cura, ou seja, com um quantum magnético maior que o comum dos homens, doando energia sem a necessidade de se ocuparem com a reativação dos chakras de forma constante. Contanto, eles também chegam a um ponto de prostração tal que levam dias para se recuperarem após suas doações fluídicas. Dou como exemplo as benzedeiras, né? Pelo menos as que eu conheço, que benzem uma ou duas vezes por semana, porque precisam dos outros dias para se recuperar, né? Se essas benzedeiras
sendo ou não espírita, tivesse um lugar adequado para reativar os seus chakras, esse desgaste não ocorreria. Não ocorreria. Porque a benzedeira é uma médium de cura. A mediunidade não pertence ao espiritismo, pertence às pessoas. Então, se a benzedeira tivesse também um lugarzinho reservado no local onde ela trabalha habitualmente para atender as pessoas que buscam o socorro da sua mediunidade, ela não teria tanto desgaste como nós observamos que ocorre, né? A reativação dos chakras, isso agora eu vou falar para os espíritas, né? Porque eu sei que outras iniciações que trabalham com os chakras é, é, fazem a reativação dos chakras em lugares que eles entendem seja o melhor para isso. Nós, os espíritas, entendemos que o lugar adequado, adredemente preparado para a reativação dos chakras, é a cabine dos centros espíritas, a cabine de passe. Ali é o lugar ideal para tanto, né? Nós desaconselhamos aos espíritas, médiuns ou não, a reativação dos chakras no ambiente doméstico, por exemplo, ou em qualquer outro lugar que não seja a cabine do centro espírita. Isso é importante a gente deixar claro, porque as pessoas espíritas, ao virem o vídeo ou a lerem o material, nas obras editadas, não venham a reativar o seu chakra em qualquer lugar, né? Mas isso, quando eu falei agora há pouco do médium de cura, foi uma exceção, né? É uma exceção. Mediunidade de cura é uma exceção entre o comum dos homens, né? Falando do comum dos homens, nós, o comum dos homens, nós precisamos, então, sim, da reativação dos chakras a cada sessão de passe a que nos dediquemos, especialmente quando o contingente de atendimento é considerável, né? Uma casa, se o sujeito, por exemplo, aplica passe numa casa terça, quarta e quinta, nesses 3 dias antes de proceder à aplicação dos passes, ele deve sim fazer a reativação do seu chakra, ainda que aplique 3 dias seguidos, nos 3 dias seguidos ele tem que fazer a reativação dos seus chakras. Nós, por prudência também, nós podemos lembrar que quando você aplica um passe, 2, 3, 4 passes, um aqui, outro acolá, aí não é necessário a reativação dos chakras. Ela é necessária quando há um grande contingente de passes a se distribuir. Porque se você aplica um passe aqui e outro lá, os meios naturais, tradicionais, como alimentação, ingestão de água, respiração, exposição ao sol, devolvem para a pessoa o quantum fluídico necessário que ela, que ela dispôs, né? Eu digo tudo isso, sabe por quê? Porque tem pessoas que entendem que você não precisa reativar o chakra a cada aplicação de passes. Tem gente que entende que se você tomar o passe do dia, na casa que você frequenta, você já está habilitado a aplicar o mesmo passe, o mesmo tal passe em outras pessoas. E não é assim, né? Essa afirmação, enquanto eu sei de muitas pessoas que assim o falam, ou assim o ensinam, ela não se sustenta por si mesmo. Porque quando você recebe um passe de alguém, você recebe para a sua manutenção, para você, não para você distribuir a um grande contingente de pessoas no dia do trabalho. Agora, quando você intencionalmente reativa os seus chakras dentro da cabine do centro, você se provê de um quantum fluídico energético bastante grande. Então, você pode distribuir a mãos cheias, inúmeros passes, e sem ficar desgastado. Você se sente bem. Me lembro que, num determinado trabalho, nós estávamos aplicando passes, e no final do trabalho, todos nós do grupo, nosso grupo de sábado, todos nós do grupo, com quanto à satisfação de ter feito o que fizemos, ficávamos exauridos. E os espíritos ficaram quietos, não falaram nada, não é? Então, um dia eu perguntei para o espírito, ele perguntou como é que eu estava, como é que estava o pessoal e tal. Ele bem sabia disso, né? Eu disse a ele assim que nós estávamos bastante felizes na aplicação dos passes, com conhecimentos novos que tínhamos adquirido, mas que ficávamos exaustos. E ele falou, e por que vocês ficam exaustos? Você faz ideia? E eu não fazia ideia, né? Enquanto tenha lido, estudado bastante, aprendido bastante, eu não atinei. Ele falou, os chakras, vocês não estão reativando os chakras. Para qualquer passe que se aplique em grande quantidade, é necessário a reativação dos chakras. Comecem a reativar os seus chakras antes de proceder à aplicação desse ou de qualquer outro passe. E nós, então, no sábado seguinte,
começamos a reativação dos nossos chakras e esse cansaço sumiu, como por encanto sumiu. Sumiu por quê? Porque nós estávamos então providos do quanto necessário para a aplicação dos passes. Mas isso fica a critério do entendimento, do pensamento de cada um, né? Esse é o nosso entendimento, aurido através do estudo de inúmeras obras, pode ter certeza, muitas obras nós lemos sobre esse assunto, e também adquirimos conhecimento de pessoas que, conquanto não sejam autores de obra alguma, são experientes e nos passaram a sua experiência no curso do tempo, e nós então acatamos essa experiência, esses ensinamentos, e o colocamos em prática, e temos visto que realmente ele produz o resultado necessário. E para encerrar então, eu peço que você, se gostou, né, curta o nosso vídeo, comente, importante comentar, um assunto tão importante para os espíritas, como são os passes orientados, sustentados pela reativação dos chakras, né? Compartilhe esse material, compartilhe esse vídeo, e da nossa parte, nós vamos adiante.